A selva não se importava com quem estava certo ou errado. Ela engolia tudo da mesma forma: homens, tiros, gritos e silêncio. Até que a guerra deixou de ser uma questão de nações e passou a ser uma questão de sobrevivência. O ar estava denso de calor e medo durante a Guerra do Pacífico, um calor que pressionava o peito e fazia cada respiração parecer emprestada. Vilarejos foram queimados, famílias dispersas, e a linha entre soldado e civil se tornou irreconhecível. Em meio a esse caos, em meio a ordens gritadas e vidas ceifadas sem hesitação, uma história improvável começou, não com uma batalha, mas com uma criança sozinha, chorando baixinho onde ninguém deveria se importar. O oficial japonês encontrou o menino por acaso. Órfão, mal tinha idade para entender o que era a guerra, mas já estava marcado por ela para sempre. A criança pertencia ao inimigo, seus pais mortos, seu lar destruído, seu futuro apagado em um único e violento golpe da história. Para a maioria dos soldados, isso teria sido, na melhor das hipóteses, um inconveniente e, na pior, uma ameaça. As regras da guerra eram claras, brutais e implacáveis. Compaixão era fraqueza. Misericórdia era perigosa. E, no entanto, ali parado, com um rifle a tiracolo e anos de doutrinação nas costas, o oficial tomou uma decisão que contrariava tudo o que lhe haviam ensinado. Ele não se afastou. Não ergueu a arma. Ajoelhou-se. O que se seguiu não foi um grande gesto, mas uma rebelião silenciosa, conduzida em sussurros e sombras. O oficial escondeu a criança, dividiu sua comida, protegeu-a dos outros soldados e mentiu quando necessário. Pequenas mentiras que poderiam significar execução se descobertas. Cada dia era um risco. Cada noite, um teste de consciência. Ele ainda era um soldado, ainda preso ao dever, ainda cercado pela violência. Mas dentro daquele espaço estreito, ele esculpiu algo frágil e proibido: proteção. Ele entendia o preço. Sabia que, se esse segredo viesse à tona, não seria lembrado como honrado por seus superiores. Mas honra, ele percebeu, significava algo diferente quando a vida de uma criança estava em jogo, em troca da obediência. O menino nunca soube do conflito interno do oficial. Ele só sabia que alguém o havia escolhido. Num mundo onde os adultos o haviam abandonado, onde uniformes significavam morte, um uniforme se tornou segurança. O oficial não falava bem a língua da criança, e a criança não entendia a dele, mas o medo soa igual em todas as línguas, assim como a bondade. Com o tempo, o choro cessou. A confiança substituiu o terror. E nesse laço silencioso, algo poderoso aconteceu. A guerra diminuiu. Não eram mais impérios se enfrentando através dos oceanos. Era um homem decidindo que aquela criança viveria. Anos depois, muito tempo depois da selva ter recuperado as cicatrizes da guerra e a história ter reduzido o conflito a datas e manchetes, a verdade veio à tona. A criança sobreviveu, envelheceu, e contou a história que nunca deveria ter sido contada. Não há de um herói com uma medalha, não há de uma vitória celebrada, mas há de um soldado que rompeu com a narrativa com a qual nos sentimos mais confortáveis. A ideia de que a guerra desumaniza completamente as pessoas. Para um público mais velho, essa história permanece na memória porque levanta uma questão incômoda. Quando tudo ao seu redor insiste que a crueldade é necessária, quem você escolhe ser quando ninguém está olhando? É por isso que a história perdura. Não porque justifique a guerra, mas porque expõe a tênue linha que separa a obediência da consciência. Ela nos lembra que a história não é moldada apenas por generais e seus desfechos, mas também por atos silenciosos e perigosos de decência que jamais chegam aos registros oficiais. Uma única criança foi poupada porque um homem decidiu que o inimigo ainda era humano. E para aqueles que viveram o suficiente para ver como o mundo simplifica facilmente o bem e o mal, esta história oferece algo raro e precioso. Um lembrete de que, mesmo nos lugares mais sombrios, o caráter pode desafiar o uniforme e a humanidade pode sobreviver onde jamais deveria ter existido.